Amém. Glórias a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estou muito alegre de estar aqui na casa do Senhor. Quando o pastor fez o convite, a irmã Carla fizeram um convite para nós, para estarmos aqui. Nós aceitamos de imediato. Confesso aos irmãos que fiquei muito feliz de poder estar aqui hoje no encerramento do congresso. E o nome do Senhor Jesus já foi glorificado. Desde ontem já está sendo uma bênção. Ontem a irmã trouxe a palavra aqui. E hoje também o Senhor não vai fazer diferente. Eu creio que o Senhor tem algo especial para o coração de vocês. Amém? Também queria agradecer ao meu esposo que está aqui. Estou aqui porque ele tem me sustentado em oração, ajudado muito. O Senhor me deu de presente este homem valoroso, que é o meu pastor. Nós pastoreamos juntos, mas ele é o meu pastor. Amém? Glórias a Deus. Vamos para a palavra do Senhor. Glórias a Deus, que se encontra em 2 Samuel. Vou tentar não sair do tema, mas a pastora aqui já pregou tudo. Ela já pregou o tema todo. Glória a Deus. 2 Samuel, no capítulo 20. Vamos começar do 14. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: E passou por todas as tribos de Israel, até Abel, a saber, a Bet-Maaca, e a todos os beritas, e ajuntaram-se todos e também o seguiram. E vieram e cercaram em Abel de Bet-Maaca e levantaram uma tranqueira contra a cidade. Assim que já estava em frente ao antemuro, e todo o povo que estava com Joabe batia o muro para o derribar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, ouvi, peço-vos que digais a Joabe: Chega-te cá, para que eu te fale. Chegou-se ela e disse à mulher: Tu és Joabe? E ele disse: Eu sou. E ela lhe disse: Ouve as palavras da tua serva. E disse ele: Ouço. Então falou ela dizendo: Antigamente costumava-se falar dizendo: Certamente pediram conselho a Abel, e assim o cumpriam. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel? Por que, pois, devoraria a herança do Senhor? Amém? Os irmãos podem se sentar? Meditando nessa palavra, irmãos, confesso que o meu coração ficou muito, assim, alegre nesse tema. Um tema, assim, que dificilmente nós vemos. E eu falei: Senhor, me dá a tua palavra. Foi muita oração, muita entrega, e o Senhor deu a palavra dele. E o Senhor falava fortemente ao meu coração. Tinha dia que eu falava para o meu esposo, Deus me deu algo e eu estou radiante, eu chorava. E o Senhor falava fortemente ao meu coração sobre essa palavra. Mas para nós entendermos um pouco essa palavra que vai falar da mulher de Abel, vamos voltar um pouco na história de Davi. Como já foi falado aqui, ele vivia um tempo de crise. No capítulo 11, era um tempo onde, na verdade, começa uma crise. Davi vinha de uma guerra e ele estava no seu palácio. Mas Davi, por um descuido, por uma brecha, ele olhou para o lado. Ele olhou para a casa onde estava ali se banhando Betseba, e ali, ao olhar para aquela casa, ele viu a mulher se banhando. Mas não era só o olhar. Ele poderia ter se contido, mas ele fez o quê? Ele foi e buscou a saber quem era aquela mulher. E ao saber, mesmo sabendo, Davi, a brecha já tinha aberto no seu coração. Ali já tinha entrado já aquele espírito de adultério no coração dele. O que ele faz? Ele vai lá, busca saber quem é essa mulher. E ao saber quem era essa mulher, ele trouxe ela, dormiu com Betseba e depois gerou-se um filho. E não contente com isso, Davi ficou sabendo. Ele vai, arma todo aquele circo e manda matar
o esposo Urias. E a partir daquilo começa toda uma trajetória ruim na vida de Davi. Onde parecia que estava tudo bem, a gravidez dela estava andando normalmente, mas chegou um momento que Deus, aquele que tudo vê, aquele que sonda corações, que sonda tudo que nós fazemos. Às vezes nós pensamos que estamos fazendo, mas foi só uma brechinha, só um olharzinho, só uma noite e o Senhor não viu. Mas o Senhor, Ele vê tudo, Ele vê todas as coisas. Então, irmãos, nós temos que estar fechando brechas. Principalmente mulheres sábias, cuidado para onde vocês estão olhando. Cuidado com o que entra no olho de vocês, porque a palavra de Deus diz que o olho é a candeia do corpo. É por onde entra todas as coisas. Então nós temos que estar vigiando para onde nós estamos olhando. E ali, aquele momento, Davi estava bem tranquilo, de repente chega até ele o profeta Natã. Ainda existe profetas na terra. Profeta que traz o que o Senhor manda. Muitas vezes aqueles que têm o dom de profecia para entregar para alguém, fica temoroso, principalmente para um rei. Como que eu vou chegar diante do rei e falar para ele o que ele está fazendo? Então o que Natã fez foi e falou uma parábola para ele. Davi, chega-te cá. E começou a conversar com Davi. Davi, havia um viajante, um senhor, que ele tinha 2 ovelhinhas. E naquele momento que ele tinha 2 ovelhinhas, veio um viajante e ele tinha que vender. Ele pegou e pediu a dele, do viajante. E aquele momento que ele pediu, ele matou aquele que só tinha uma. E ele fala assim, ele pede justiça, mas quem é esse? Ele fala assim, eu quero justiça para esse que fez isso. Mas quando é para os outros, nós queremos justiça. Para nós queremos misericórdia. Davi, naquele momento, ele queria justiça, porque ele queria punir aquele homem que vendeu e matou o que tinha uma só para comer. Então, naquele momento, ele pediu justiça. E o profeta Natã falou para ele, este homem é você. Este homem é você. E aí Davi cai aos pés do Senhor, como ele caiu aos pés do Senhor e falou, Senhor, tende misericórdia de mim, como está lá no Salmo 51. Senhor, não afaste de mim a tua presença, Senhor. Não retire de mim a tua presença. E a história continua, e ali foi uma sequência de coisas ruins acontecendo na vida de Davi. Se passa um tempo, Davi tem filhos, e de repente o filho de Davi, Aminon se apaixona pela sua irmã. E ali naquele momento que Aminon se apaixona pela sua irmã, ele se contém. Mas de repente vem um primo, Jonadab, ele vem e fala para o primo, o que você está com esse olhar triste? O que você está com esse olhar cansado? Está acontecendo alguma coisa? Você está doente? Ele falou, sim, eu estou apaixonado pela minha irmã. Ali entrou o pecado. E Davi não estava percebendo. Nós, como mulheres, temos que estar atento aos nossos filhos. Quando eles mudam o temperamento, o que está acontecendo? Nós temos que estar perguntando, conversando com os nossos filhos. Davi não estava atento. Davi era um rei muito valente, vencia muitas guerras, mas ele não tinha atenção para a sua casa. E ali o seu filho recebe do seu primo um conselho. E ele faz o quê? Ele vai lá, arma todo aquele cerco. Davi manda a filha ir para casa, só estou resumindo para a gente poder chegar no tema. Manda a filha ir lá para casa servir a comida para o irmão, e ao chegar lá para servir a comida para o irmão abusa dela, e depois ele sente nojo. A palavra diz que ele sente nojo, repugna por ela. E o que acontece? Davi mais uma vez não percebeu o que estava acontecendo. Mas Absalão, outro filho de Davi, ficou sabendo o que estava acontecendo. E ele guardou aquilo dentro dele por 2 anos. E Davi não percebeu. Olha só o perigo de nós não estarmos atentos ao que está acontecendo no nosso lar. O perigo de nós, eu creio que o Senhor está falando aqui essa noite sobre atenção no que está acontecendo ao nosso lar, porque hoje se fala muito em depressão, muito em ansiedade, então nós achamos, deve estar com uma depressão, uma ansiedade, coisa de adolescente, mas nós temos que estar de olho com o que está acontecendo dentro dos nossos lares.
Nós devemos ter muita atenção com isso. E ali a história caminha, Absalão, ele sente raiva do irmão, arma também outro cerco e faz o quê? Ele pega e manda o pai ir na casa dele para um jantar com ele. E ele fala, não, é muita gente, vai só um pouco. Ele falou, então manda Amnon. E quando ele mandou Amnon ir para lá, para a casa dele, do filho, no caminho, Absalão mata o irmão. E Davi fica sabendo daquilo. Davi fica sabendo, mas mais uma vez Davi negligencia. Davi, ele negligencia, ele não faz nada. Davi não faz nada, mas Amnon foge. Amnon foge, vai morar na casa do seu avô e ali passa tempo. Mas Davi sentiu saudade. Davi sentiu muita saudade do filho. Davi estava com o coração com muita saudade e de repente o profeta Davi pede para Joabe. Joabe fala para Davi trazer ele de volta. E quando ele volta, Davi fala, fica lá no seu cantinho, lá naquela casa. Não é para vir para cá, para o palácio. Você fica lá. Mas o Joabe, desculpa, mas o Absalão já tinha no coração aquela raiva pelo pai não ter feito nada. Como o pai não fez nada, ele ficou com aquilo no coração. Por que meu pai não fez nada? E foi só aumentando, porque foi só aumentando a desolação na casa de Davi. E naquele momento ele chega até o pai. Quando ele chega até o pai, ele vê o pai sentado no trono e o coração dele também se enche mais uma vez. O coração dele se enche de ódio. O coração dele fala, eu quero o trono. E ele luta porque ele quer o trono. E Davi mais uma vez não percebe isso. E aí começa aquela discórdia, começa a briga. Começa Absalão perseguir Davi. Fica na porta da cidade falando, se fosse eu rei. Se fosse eu rei, eu julgava sua causa melhor. Se eu fosse rei, eu faria de outra forma. Absalão ficava na porta da cidade tentando ganhar o coração do povo. A palavra de Deus diz que ele tentava ganhar o coração. Olha, veja para vocês verem que interessante. O coração. Quantos homens que se dizem homens de Deus estão ganhando o coração dos nossos filhos? Ou até mesmo os nossos corações. Com palavras vãs, com palavras que parecem ser coisas lindas, palavras bem trabalhadas, bem ditas. Eles estão ganhando o coração, porque a Bíblia diz que Absalão ganhava o coração do povo com as suas palavras. Então, irmãs, que nós venhamos ficar atentos com o que nossos filhos estão ouvindo, com o que nós estamos ouvindo, com o que a nossa casa está ouvindo. Muitas vezes ali se levanta um espírito de rebelião. Nós que pastoreamos, nós tomamos muito cuidado com isso. Nós oramos muito para que o Senhor venha tirar esse espírito de rebelião que está em todo lugar. Porque esse espírito, ele contamina, ele tira pessoas da igreja, ele tira pessoas de casamento, ele tira pessoas do seu convívio social, assim, de uma forma tão sorrateira que você nem percebe. Você nem percebe, você fala, não é, chega em casa e fica assim, não é que aquela pessoa tinha razão, que aquele pastor é isso mesmo, por uma coisinha que aquele pastor fez, mas fica tentando ganhar o coração, pastora. Fica ali, não é que é verdade aquilo? E ali ele ganhava o coração do povo. Mas começa uma guerra, começa aquela perseguição, um persegue o outro. Davi, naquele momento que começou toda aquela guerra, depois que Absalão voltou para Hebrom, e ele voltou com toda aquela comitiva dizendo, quando vocês entrarem na cidade, digam, Absalão é rei em Hebrom. Absalão é rei em Hebrom, contando uma mentira. E ali Davi fez o quê? Davi, ele lutou muitas guerras. Davi, ele lutou com gigantes. Davi, ele enfrentava tudo, enfrentava um rei com espada. Mas um filho, quando se fala de um filho, a afronta de um filho mexe com a gente. Nós aceitamos a afronta de várias pessoas. As pessoas olham para a gente e falam assim, nossa, como que você é forte. Como que você aguenta tanta paulada? Mas quando vem de um filho ou de um marido, de alguém que está próximo de nós,
nós não aguentamos. Davi faz o mesmo jeito, ele não aguenta, ele sai. Davi sai triste pelo caminho, e não só triste, Davi estava assim, desolado, acredito eu, agora já sou eu, pensando, nossa, se eu tivesse resolvido aquele problema lá atrás, porque problemas não tratados gera muita confusão lá na frente. Muitas das vezes nós queremos pegar aquele probleminha que parece pequeno, pastora Carla, e colocamos debaixo do tapete. Eu não vou falar para o meu marido não, porque se eu falar vai dar confusão. Vou deixar aqui, depois eu resolvo. E aquele problema vai crescendo tanto, olha onde chegou. Mas Davi, naquele momento, ele saiu andando, mas não só feliz com o filho atrás dele, aquela guerra, vem Simei, jogando pedra. Tem ainda aqueles que caminham junto com os perseguidores, com aqueles que fazem rebelião contra nós. Tem uma pessoa já agitando aquela rebelião, e ainda vem um outro jogando pedra. Ele jogava pedra, a Bíblia fala que ele jogava pedra, subia no alto e jogava pedra em Davi. Quantas pessoas jogam pedra em nós, sem nem saber a história real, mas porque ouviu um rebelde, só porque ouviu um rebelde falar algo sobre nós, ele espalha aquela conversa, ele joga pedra, sem saber a fundo a história. E ali naquele momento, Davi fala, triste, mais uma vez, Davi triste, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele pecou, mas o Senhor conhecia o coração dele. Davi, ele se arrependia, e quando ele se arrependia, irmãos, ele não voltava mais para aquele pecado, porque a palavra de Deus diz que nós temos que nos arrepender todo dia, todos os dias, nós temos que estar nos arrependendo. E ali Davi se arrepende muito, ele fala, deixa que joguem pedra em mim. Ixi, pode deixar jogar pedra, talvez seja o próprio Deus cobrando de mim. Talvez seja o próprio Deus. Ele colocou aquelas acusações como castigo de Deus para a vida dele. Veja só, muitas vezes nós recebemos acusações de algum ente querido, de alguém, e nós falamos, deixa falar, porque nós temos o espírito perdoador. Nós temos um espírito que é manso. Davi tinha esse espírito. Por mais que Davi era um homem de guerra, mas neste momento o Senhor falava fortemente ao coração dele. E ele falou, deixa, talvez seja o Senhor me cobrando por tudo isso. E ali Davi continuou a caminhada, ficou ali na casa de um senhor, passou um tempo, a jornada ali, até chegarmos aqui no capítulo 20. No capítulo 20, vai nos dizer que aqui parece que está começando a se resolver as coisas. Parece que as coisas estão começando a se encaixar, porque o filho de Davi morreu, Absalão morreu, e ali Davi, o grupo que era contra Davi, um grupo que era a favor, um grupo seguiu Seba para ajudar, e os de Israel continuaram, e ali aquele momento, Davi parece que está tentando voltar para o seu reinado. E aquele momento que Davi tenta voltar para o seu reinado, surge mais um que é o Seba, que é o tema da conferência, que é o tal do Seba. Surge Seba. E a Bíblia vai nos dizer assim, no capítulo 20. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse, não temos parte com Davi. Ele disse que não tinham parte com Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se uniram a seu rei, desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para a sua casa a Jerusalém, tomou as 10 mulheres, as suas concubinas, que deixara guardando o palácio. E nós vamos para o 14, onde diz assim, e passou por todas as tribos de Israel, até
Abel, a saber, Bet-Maaca, e a todos os beritas, e ajuntaram-se todos também o seguiram, e vieram e cercaram em Abel de Bet-Maaca, e levantaram a tranqueira contra a cidade, assim que estava à frente do antemuro, e todo o povo que estava com Joabe batia no muro para derribar. E ali Seba entrou. A palavra de Deus vai nos dizer que apareceu de repente, por um acaso apareceu um homem chamado Seba. Por um acaso apareceu um homem chamado Seba. No meio de nós tem aqueles que sempre ficam escondidinho, mas de repente ele se revoluciona, aparece com rebelião, com espírito de rebelião. Ele estava escondidinho, porque quando diz ali por um acaso, quer dizer que ele se levantou do nada. Se levantou do nada, e porque ele já tinha visto a rebelião de Absalão. Ele falou: Absalão não conseguiu, eu vou tentar. E a palavra de Deus vem dizendo que ele passou por todas as cidades, até Abel Bet-Maaca. Tinha um porquê ele chegar até em Abel Bet-Maaca. Mas Davi manda a massa ir atrás de Seba. A massa vai, não consegue. Joabe vai, mata o comandante Amassa e vai até a cidade de Abel Bet-Maaca. E quando Joabe está ali tentando derrubar o muro, fez trincheira, eles estão batendo, se levanta uma das pacíficas. Ali naquele momento se levantou uma das pacíficas e fiéis daquela cidade. Ela se levanta e diz: por quê? Por que você quer acabar com a cidade que é mãe em Israel? Por que você quer acabar com a herança do Senhor? Veja que o Seba falou que nós não temos parte com Davi e nem na herança do filho de Jessé. Então ele sabia que aquela cidade era uma herança do Senhor. Ele precisava chegar. Irmãos, nós somos a herança do Senhor. Nós somos a herança do Senhor, irmãos. Nós somos cidades edificadas, cidades onde tem mulheres sábias, mulheres que oram, mulheres que buscam a presença de Deus. E o inimigo sabe aonde ele vai entrar. Só que ele não entra assim, dando a cara, cheguei. Não, ele entra como está falando aqui. Ele vem sorrateiramente, de repente ele levanta. E por um acaso se levantou Seba. Ele se levanta dessa forma. Quando nós menos esperamos, se levanta Seba. E aqui vem dizendo que se levantou uma mulher e falou. Aqui começa uma conversa com Joabe. Ela diz assim: então a mulher sábia gritou da cidade: ouve, ouve, peço-vos que digais a Joabe, chega-te cá, para que eu te fale. Chegou-se a ela e disse à mulher: tu és Joabe? E ele disse: eu sou. E ela lhe disse: olha para vocês verem o poder da conversa. Porque essa mulher aqui começou num diálogo. Quando nós temos diálogos, as coisas se resolvem. Quando nós conversamos com paciência, ou um fala e o outro ouve, depois o outro fala e o outro ouve, tem resultado. Tem resultado. Apliquem isso na casa de vocês, porque isso dá muito resultado. Um falar e o outro ouvir, e o outro fala, e depois você dá a sua opinião. Sempre aguarde a sua vez, porque surte resultado. Porque se os dois começarem a falar junto, nenhum se ouve mais. Não estão ouvindo nem o que estão falando, porque estão tentando sempre ser melhor. Mas ela se levantou e gritou e falou: eu quero falar com Joabe. E ele disse: eu sou. E ela lhe disse: ouve as palavras da tua serva. Humilhação. Ela se humilhou. Como é difícil para a mulher se humilhar. Como é difícil. Mas aqui está falando que a mulher pacífica e fiel, ela se humilha. Ela se humilha. Ela se humilha. E ela fala que eu sou tua serva. E disse ele: eu ouço. Olha para você ver o poder da fala. Eu ouço, ele falou. Então falou ela dizendo: antigamente costumava-se falar dizendo: certamente pediram conselho a Abel, e assim o cumpriram. Antigamente vinham até aquela cidade e pediam conselho, e se cumpriu. Quem somos nós? Quem é a MISP? É uma igreja onde as pessoas pedem conselho e tem? Porque aqui está falando que vinham buscar conselho.
E o Seba sabia que aquele lugar era um lugar onde tinha conselhos. Quem somos nós? Quem somos nós? Placa de igreja ou quem somos nós? Pessoas. Quem somos nós? As pessoas vêm buscar conselho até nós e tem? Ou eles vêm buscar conselho até nós e nós jogamos mais ainda lenha na fogueira? Nós temos que ser mulheres pacíficas. Pacíficas e fiéis. Fiéis a quem? A Deus. Sempre mantendo a palavra de Deus. Porque nós somos conhecidas e conhecidos no nome de igreja como pessoas pacíficas e fiéis, pessoas que dão bons conselhos. Quando meu esposo veio aqui a primeira vez, eu não pude vir com ele, estava num compromisso, e ele falou, eu passei numa igreja, um pastor abençoado, que lugar gostoso, vamos lá, você precisa ir lá conhecer. Faltei na aula na outra sexta, estava aqui. Aí chegando aqui, irmãos, estava tendo um sorteio de uns livros. Eu falei, se eu ganhar, eu vou dar esse para minha irmã, porque estava escrito, sabe o quê? O poder do casamento, não sei, alguma coisa de casados. Eu falei, eu vou dar esse para minha irmã. Por quê? Jogando no casamento da minha irmã, foi o primeiro sorteio, o primeiro número. Eu nunca ganho nada. Nunca ganhei nada, porque eu falei que ia dar para minha irmã, eu ganhei. Eu ganhei aquele livro. Eu falei assim, que lugar gostoso. Que igreja gostosa. E hoje é que nós estamos com muito compromisso, mas nós amamos a família MISP. Nós amamos estar aqui com vocês. Nós estamos sempre, eu estou sempre falando com a pastora Carla, que nós estamos devendo mesmo uma visita aqui, mas hoje prove ao Senhor estarmos aqui. Mas nós temos que ser essa cidade. Nós temos que ser essas pessoas pacíficas e fiéis. Sabemos que se viemos aqui, vamos buscar uma palavra, aqui tem. Vamos buscar um conselho, aqui tem. Nós não devemos negligenciar a fidelidade ao Senhor. Pacífica nós somos, que nós já somos aquelas pessoas brandas, mas nós temos que ser fiel. Se tiver que falar, fale. Se tiver que chamar atenção, chame, porque o Senhor é contigo. Porque o Senhor é com vocês. Não negligenciem o que o Senhor entregou para vocês entregar para a tua igreja. Glórias a Deus. Então falou ela dizendo, antigamente se pediu os conselhos, e eu sou uma das pacíficas e fiéis em Israel. Tu procura matar uma cidade que é mãe em Israel? Procura matar uma cidade que é mãe, uma cidade que acolhe, o que significa ser mãe? Uma cidade que acolhe, uma cidade que cuida, uma cidade que tem amor. Nós somos essa cidade, nós somos essa cidade que cuida com amor, com cuidado, com zelo. Nós somos essa cidade, amém? Porque, pois, devorarias a herança do Senhor. Nós somos a herança do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer que nós somos a geração eleita. Povo santo, povo escolhido de Deus. Nós somos a herança do Senhor. Glórias a Deus. E assim nós temos que estar cada dia mais buscando ao Senhor, para que o Senhor venha tirar esse espírito de Seba do nosso meio, tirar esse espírito de rebelião, esse espírito de confusão. Mas não ore só pela sua igreja, ore pela igreja do irmão que você conhece, ore pela igreja do irmão que posta aquele vídeo no YouTube, ora pela igreja que alguém falou para você, aquela igreja está passando por isso. Mas orem para que tire esse espírito de rebelião, esse espírito de Seba que entra sorrateiramente, porque nós somos pacíficas e fiéis, porque ela disse aqui na sua palavra, eu sou uma das. Se eu sou uma das, tem mais. Se eu sou uma das, é porque tem mais. E se tem mais, quem que é a outra? Eu sou uma das. Eu sou uma das pacíficas e fiéis. Tem mais? Se coloque de pé. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Eu queria falar para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui neste lugar. E queria saber se tem uma das pacíficas e fiéis. Se tiver mais uma das pacíficas e fiéis, vem à frente, porque eu sou uma delas. Eu sou uma delas. Vamos estar fazendo uma oração para
as mulheres pacíficas, as mulheres que lutam pelos seus lares, as mulheres que não aceitam a afronta do inimigo, vem tentando roubar o que o Senhor nos deu como herança, que é a nossa família, a nossa casa. Vamos estar orando para que o Senhor venha nos dar sabedoria a todo momento, para que o Senhor venha nos encher da Tua presença. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Santo Deus, glórias a Deus. Amado Deus, nós estamos aqui, ó Pai, diante de Ti, para louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor Jesus. Nós somos umas das pacíficas e fiéis, ó Pai querido. Uma daquelas que trazem, Senhor Jesus, a paz para os lares, Senhor Jesus. Aquelas que quebram rebelião com a sua fala mansa, Senhor Jesus. Nós somos aquelas, Senhor Jesus, que não trazemos contenda, Senhor Jesus, mas nós resolvemos problemas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai querido, abençoa a Tua igreja, abençoa a Tua casa, meu Pai querido, abençoa a vida da pastora, Senhor Jesus, pois ela é uma das pacíficas e fiéis, ó Pai. Santo, 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 nós chamamos, Pai querido, glória, glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, Pai, aleluia, Jesus. Te adoramos, ó Pai. Renova, Senhor Jesus, as Tuas filhas, ó Pai, que está precisando da Tua ajuda, Senhor. Aleluia, Jesus. Santo, santo, aleluia, Jesus. Passa pelo vale, acharei conforto em Teu, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
Glória a Jesus, aleluia. O Senhor é bom, Ele é bom, aleluia. A bondade dEle dura para sempre, assim como a sua misericórdia que estão estendidas sobre nós. Eu tenho certeza que você ouviu a palavra do Senhor e o Senhor falou ao teu coração nessa noite. Então renda a eles louvores em gratidão, aleluia. Glória ao nome de Jesus pela sua presença manifestada em nosso meio. O Senhor tem sido bondoso, aleluia, Jesus. Por isso nós te adoramos e te engrandecemos, Senhor Jesus, pela tua presença. Enche-nos da tua presença, Senhor. Oh, Senhor, tu conheces os corações desejosos aqui neste lugar, Senhor. Corações que anseiam por ti, então enche da tua presença, Senhor. Trabalha em nossas vidas para a glória do teu nome. Obrigada, Senhor, por tudo em nome de Jesus.